luz, nasce do amor. Nós sabemos que no mundo temos situações difíceis e podemos olhar para estas situações difíceis de múltiplas formas. Se formos um materialista, diremos: bom, é o azar, né? Fiquei doente, ou perdi um ente querido. A vida é assim mesmo, a morte faz parte da vida, a doença faz parte da vida, então eu aceito, ou me rebelo, né? Me revolto. Então, nós vemos que um espiritualista, no entanto, ele olhará para esta situação dizendo: bom, deve haver uma razão. E a doutrina espírita, com os conceitos de imortalidade, de reencarnação, de justiça divina, de lei de ação e reação, ela nos assegura que a vida não é produto do acaso, do azar. Ela nos assegura que a vida é um sistema lógico, porque Deus é inteligência suprema. E se ele é inteligência suprema, a vida não pode ser uma bagunça, um jogo de dados, um acaso, no qual as coisas vão acontecendo de qualquer maneira. Então, nós veremos os espíritos dizerem a Allan Kardec, e nós sabemos, né, pela lei de ação e reação, que uma parte da nossa vida pode se compor de expiações. Expiações sendo aquelas situações que nos são impostas, como, por exemplo, a um devedor se impõe, né, uma, uma restrição à sua vida ou uma obrigação no cumprimento de um certo dever para que ele possa ressarcir a sua dívida. Nós veremos que as provações se diferenciam das expiações pela característica de termos nela o contexto que temos no exame da escola, por exemplo. Nós podemos acertar ou errar, podemos ter sucesso ou fracasso. As nossas escolhas estão em jogo, a nossa vontade está perfeitamente em uso, enquanto que no contexto de uma expiação, esses fatores não estão presentes. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, paralítica, ela não tem a escolha, né, de andar ou não andar. Foi imposto a ela que ela não andará. Se ela nasceu cega, foi imposto a ela, né, ou ela se impôs, né, porque nós sabemos que no planejamento reencarnatório, muitas destas condições são solicitadas pelo próprio espírito. Então, nós vemos que são situações que, sejam elas impostas, sejam elas fruto da nossa condição, por exemplo, um suicida recente está no plano espiritual há algum tempo, ou alguém que está nas zonas inferiores há muito tempo, e que desarranjou, desequilibrou seus centros nervosos, muitas vezes terá um planejamento encarnatório, reencarnatório, muito limitado. Porque o importante é tirá-lo dessas zonas inferiores e trazê-lo ao corpo. Então, muitas vezes, como os desarranjos estão no perispírito, se projetarão na formação do novo corpo, e aquela situação é simplesmente uma escolha indireta daquele espírito não consciente que acaba determinando, né, uma situação física ou psíquica, como o nascimento de esquizofrenias, psicoses, que não são necessariamente fruto de obsessão, mas de auto-obsessão. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Veja que quadro imenso vai se desenhando diante de nós com a clareza dos conceitos espíritas. Nós temos aí, então, os contextos de provação escolhidos pelo espírito, fruto da situação, ou impostos por espíritos superiores que dizem, bom, ele não tem escolha, ele precisa nascer nessa condição. Isso é essencial, né, como um professor, um médico que nos diz
Olha, aqui eu não estou discutindo, ou você faz isso, ou a sua situação vai piorar. Como alguém que está com uma gangrena, por exemplo, no pé, né, e o médico diz: "Olha, ou cortamos ou você perde a perna", né, então não tem escolha, você tem que agir. Então, muitas vezes, nós somos colocados diante de situações como estas, que indiretamente também são fruto da nossa escolha. Embora naquele momento não nos pertença a decisão, né, mas nós nos colocamos naquela situação, permitindo ao outro que decida. Então sempre vem a nós a questão. Mas aí nós temos as provas que são um pouco diferentes. Então nós dizemos: "Eu quero nascer num contexto no qual passarei pela prova da beleza física, passarei pela prova de superar, né, os aspectos da sensualidade que eu desenvolvi em mim mesmo em outras encarnações. Passarei pela prova de cumprir meus deveres, de constituir uma família, de educar estes filhos". Então, as provas podem ter dimensões muito diversas na nossa vida.